Eu não vou fazer um balanço das eleições, quem ganhou, quem perdeu. Vou fazer um balanço negativo do que sobrou, né? Porque o resultado para mim foi péssimo para o país. Não estou falando de quem ganhou ou quem perdeu, repito. Estou falando o seguinte: o país foi dividido entre pobres e ricos e os movimentos separatistas ganharam força. Isso é consequência de campanhas elaboradas com o único intuito, não de debater políticas, com o único intuito de ganhar o poder. Foi isso que aconteceu no Brasil. E isso, para mim, é assustador. Então você vê carros, veículos de alunos estacionados em faculdades, que põe lá o adesivo que pôs, o adesivo do PSDB, do Aécio, né? Apedrejado. Aí você vê o que pôs o adesivo da Dilma, riscado. Dividiu o país entre ricos e pobres. Isso é resultado da campanha. Da campanha dizendo, vocês vão devolver o país aos ricos? Vocês não querem mais o Bolsa Família? Essa foi uma das campanhas mais baixas que eu já acompanhei em toda a minha vida. Uma das campanhas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida. Dos dois lados, senhor presidente. Dos dois lados eu estou falando. Aí, agora, você pega um debate que eu assisti na TV pós-eleição. Pós-eleição. Um debate assim, do que vai acontecer agora? Num canal, aparentemente, até então, eu tinha ele por imparcial, ou que realmente debatia de verdade, né? Que não, resumindo, não era Globo, não era SBT, não era Record, não era nenhum desses, né? Era um canal cultural. E agora estão tentando levantar, assim, tudo agora vai piorar, e o novo líder da oposição é o Aécio. Realmente, quem tem 50 milhões de votos, vai com peso para o Congresso, né? Só que eu preciso fazer, se vai piorar ou não, ninguém torce para isso, porque vai piorar para todo mundo, para nós aqui também. Eu acho que esse é um levantamento, nós temos que ter consciência disso, né? Eu acho que as coisas, tem muita coisa que vai se agravar, que vai aparecer agora após as eleições. Acho que o vice-presidente do meu partido tem grandes chances de assumir no decorrer do mandato a presidência, mas não era disso que eu queria falar. O que eu queria falar, senhor presidente, era essa dificuldade gerada no país por conta de campanha. Esse problema gerado no país, agora, lembrei agora da intervenção, pedidos de intervenção militar. Olha o nome dado, intervenção militar. Quem pede um negócio desse, senhor presidente, não tem cérebro. Quem pede um negócio desse é vazio por dentro. Não sabe a história do país. Não sabe que o doutor Segura, por exemplo, andou de camburão já no regime militar. Não sabe que muita gente morreu. Agora deixa eu explicar, andou de camburão não porque fez nada errado, pelo contrário, era contra a ditadura. Eu queria, se eu pudesse voltar no tempo e ter mais idade, eu queria ter estado lá junto no camburão, pelo menos para poder contar isso para os meus filhos, para os meus netos. Vossa Excelência tem essa vantagem, tem essa história, isso ninguém tira de Vossa Excelência. Né? Agora, intervenção militar é um outro nome de golpe, né, gente? Falar de intervenção só para não dizer golpe, tenha dó. Vamos estudar a história, vamos ler, vamos ver o que aconteceu no país. Né? Não sei se conheceram Magalhães Pinto. Lembram dele? Lembram do Magalhães Pinto? Não, eu vou tentar dizer algumas coisas, porque eu também fui pesquisar. Só para fazer um paralelo, ele foi fundador da UDN, né? Governador de Minas Gerais. Concorreu com Tancredo Neves, avô do Aécio Neves. Certo? Em seu governo ocorreu o massacre de Ipatinga.
Ipatinga, na época, era um distrito de, se não me engano, Coronel Fabriciano, um negócio assim. Isso ocorreu em 63. E todos dizem o seguinte, que ocorreu por... O massacre de Ipatinga foi um aviso, foi um exemplo assim, ó, é isso que vai acontecer a partir do ano seguinte, porque o golpe de 64 veio depois. Né? É isso que vai acontecer. O que aconteceu? Lá na Uzi Minas, havia uma tensão de funcionários descontentes com algumas coisas. A polícia militar, sob as ordens do senhor Magalhães Pinto, né, um deles subiu num carro com uma metralhadora e começou a atirar nos funcionários desarmados. Matou a mãe, matou uma mulher, inclusive, com a sua filha de 8 anos, ou 8 meses, não me lembro agora, no colo, matou os dois. Oficialmente, 8 mortos. Né? Aí você começa a pesquisar um pouco mais, você vai ver que foram, uns falam 30 e poucos, outros falam 80 mortos e 3.000 feridos. Enfim, esse é o Magalhães Pinto. Por que eu estou lembrando dele, senhor presidente? Porque ele foi um dos grandes apoiadores, se não me engano, até subscritores do AI-5, do Ato Institucional número 5. Né? Que um dos grandes apoiadores do regime ditatorial pelo qual o Brasil passou. Né? Mas aí o que aconteceu? Lá em 84, quando estávamos fechando a porta da ditadura, né? Tentando fechar, o Magalhães Pinto tentou fazer um golpe, pregar um golpe, para evitar que o voto prevalecesse. Sabe qual foi a resposta do Tancredo Neves para ele? Abre aspas. A cabeça do Magalhães é como terreno baldio, onde há sempre alguém jogando sujeira. Essa foi a resposta do Tancredo Neves para eles. É essa frase que tem que ser dita para todo mundo que caminhou junto, ou sorriu junto, ou aplaudiu junto, ou ao lado, ou à frente de uma faixa escrito intervenção militar. É isso que tem que ser dito para essas pessoas. A cabeça de vocês é que nem terreno baldio. Sempre tem alguém jogando sujeira. E vocês, tontos, deixam a sujeira lá. E ainda a defendem. Sabe, pelo amor de Deus, falar em golpe militar. Sabe, estamos num processo democrático, o Brasil é novo ainda. É novo, estamos apanhando. Estamos diante de dezenas e dezenas de escândalos. Isso faz parte do processo democrático e tem que punir todo mundo. Doa quem doer. Se for o caso de impeachment da presidenta Dilma, que seja o caso de impeachment. Mas precisa ter coragem para participar do processo democrático. Eu digo processo porque é um processo. O processo democrático não acabou quando veio a Constituição de 88. Lá só foi assim, chega de ditadura. E agora vem esses imbecis dizer o contrário, que não sabem nada. Então, senhor presidente, não dá para tolerar isso, não dá para tolerar esse tipo de brincadeira que estão tentando fazer com o nosso país. Né? Quem fala um negócio desse não sabe nada de história do Brasil, não sabe nada de regime ditatorial, não sabe, acho que nem quem é a mãe e o pai dele ele não sabe. Né? Então não merece respeito, não merece o que eu estou dizendo aqui. Merece, assim, fica isolado em algum lugar, né? Porque o que você fala não merece ser ouvido por ninguém. Essa é que é a verdade, senhor presidente.